Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp em Pauta. E no programa de hoje vamos debater sobre o tabu que ainda existe sobre mercado de trabalho e maternidade e como isso vem afetando a vida profissional das mulheres. Para falar sobre esse tema, eu recebo de forma online Ilana Miller, especialista em liderança e gestão de pessoas. Ilana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Recebo também Ivana Mourão, socióloga. Ivana, muito obrigado pela sua presença, mesmo que online. Muito obrigada também pelo convite. Começando com você, Ilana, qual é a situação das mulheres hoje no mercado de trabalho, que, segundo pesquisas, apenas 54% das mulheres que têm filhos estão empregadas? Então, o que que nós temos como cenário, e esse cenário não é só de hoje, tá? Eu diria que ele vem se repetindo e se agravando ao ponto da gente precisar dar um grande alerta em relação ao tema, né? Qual é a dificuldade? Mulheres que têm uma dupla, tripla jornada, não conseguem, por vezes, ficar 8 ou 10 horas, assumir um turno de trabalho manhã, tarde, por vezes tarde e noite, e, e sem rede de apoio, serem responsáveis por uma série de atividades fora dali, e assumem, muitas delas, temos uma quantidade muito grande de mulheres que assumem 100% as questões da família, tá? Tratamento de filhos, levar para a escola, enfim. Então, muitas têm preferido, inclusive, outros caminhos. Uma jornada onde elas não se dediquem de 8 a 10 horas exclusivamente a uma empresa. Só que temos que ver um outro lado. Acho que uma relação ganha-ganha, a gente precisa também que as empresas tenham essa flexibilidade e, além de benefícios que muitas delas oferecem, sim, uma contribuição, inclusive, para creche, né? Para escolas de 0 a 6 anos, 5 anos e 12 meses. Só que, além de benefícios, o que a gente costuma alertar é uma conversa com a liderança, a oportunidade de eu, olha, amanhã eu preciso levar meu filho ou minha filha a um médico. Então, como faremos? Muitas empresas descontam essa carga horária, isso entra como um prejuízo para elas. Então, numa relação ganha-ganha, a gente com certeza vai ter uma conexão maior com mulheres que têm excelente formação, muitas têm inclusive pós-graduação e não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Agora, para você, Ivana, por um lado, para as mulheres, a licença, a maternidade é um espaço de tempo muito curto para cuidar de uma criança recém-nascida. E, por outro lado, tem as empresas que se sentem prejudicadas por essa pessoa, por essa profissional, se afastar por tantos meses e muitas vezes emendam com as férias, ficando ainda mais tempo afastada. Como lidar com isso de uma forma mais natural, mais tranquila nos dias de hoje? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo esse tema a sendo abordado e eu espero que esse tema realmente seja discutido no Brasil todo, porque não é só questão Rio de Janeiro e São Paulo, afeta todas as empresas do Brasil e as mulheres estão cada vez mais ficando fora do mercado de trabalho quando o assunto é maternidade. Dá a impressão que parece que a mulher, quando está grávida, ela é limitada, tá? E existe aí um conjunto de obstáculos, que começa com o preconceito, com o machismo, as desigualdades, enfim. O que eu vejo aí, realmente tem que ter uma licença maternidade bem maior para a mulher, e isso já vai causar um grande problema, porque com a licença que ela tem já está causando problema. Você imagina aumentando essa licença maternidade. O que eu vejo é muita falta de informação da própria empresa, tá? A questão gestor, né? Deveria realmente ter palestras nessas empresas para orientar esses gestores e até os colaboradores. O que é uma maternidade? O que é você ser mãe? Quais são os seus direitos como mãe? Que às vezes até a própria mulher não sabe o direito dela como mãe. Então, são questões que estão totalmente desestruturadas. Sabe? Essa cultura que existe hoje nessa sociedade tem que mudar. A mulher, eu vejo mulheres reclamando muito, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de estar fora do mercado do trabalho, como a Ilana falou, pós-graduadas, com doutorado, estão fora do mercado de trabalho, porque elas não são reconhecidas como capacitadas, agora que têm filho, de enfrentar essa jornada. E geralmente eu ouço assim, o patrão, quando diz que tem filho, já recua, porque isso já é um empecilho.
tá? Então, vamos procurar estruturar essas questões, tá? Conversar, levar informações para esses gestores. A mulher grávida, a mulher depois da gravidez, ela tem suas limitações, pode ter, mas ela não se torna uma incompetente. Tá? A capacidade dela de agir continua a mesma. Ela trabalha muito com a mente, entendeu? Principalmente as mulheres que trabalham na parte administrativa. Então, eu vejo, existe um preconceito muito grande com relação à mulher. Aliás, isso não é de agora, isso já é de muito, muito tempo. Vem acompanhado de um machismo puro, que eu vejo por aí. E eu questiono também. A mulher fez o filho sozinha? Onde é que está o homem nessa história? Porque a responsabilidade tem que cair só para a mulher, entendeu? Então, eu fico assim cada vez mais surpresa, que não era para ficar surpresa, mas eu fico surpresa realmente com cada depoimento que eu ouço de cada mulher. Eu fiz uma pesquisa uma vez, numa empresa, que eu não quero citar o nome, e eu vi coisas absurdas, absurdas. Então, assim, eu estou me sentindo lisonjeada de estar participando aqui e levar esse assunto, sabe, para que realmente vocês consigam expandir essas questões, que possam chegar aos empresários e eles possam refletir o que é ser mãe, o que é engravidar. Tá? Então, eu gostaria de falar algumas coisas a mais, assim, mas eu gostaria também que vocês jogassem mais questionamentos, né, para que eu possa abranger essa questão negativa com relação à maternidade. Ser mãe é uma bênção. Ser mãe não quer dizer que você não tenha capacidade de mais nada. Como assim? Só o fato de você ser mãe, você já é muito capacitado. Não, não são para todos. Ivana, existem relatos de mulheres, de profissionais extremamente bem qualificadas, que têm, inclusive, como a Ilana citou, pós-graduação, que na hora da entrevista na empresa já são discriminadas pelo fato de serem mães ou de querer se tornar mães ao longo do processo na carreira. Isso também já é um problema desde o início, né? A pessoa nem entra na empresa. E também não penso nem só a questão também da gravidez. A questão também às vezes você está trabalhando e você engravida, né? Eu vi mulheres falando que ficam com receio de chegar com o patrão e dizer estou grávida, porque não sabe o que vai acontecer com ela daqui para diante. Tá? Se eles mandarem embora, elas sabem que não vão poder porque a lei está ali para dar essa proteção. Mas e o pós? Como é que fica? Quando eu volto, depois que cumprir minha licença direitinho, eu volto. Como é que eu vou ser vista? Entendeu? Então, isso é uma questão que realmente nós temos que encontrar saídas para essas mulheres. Tá? E cada vez mais está diminuindo mulheres que estão empregadas, que são mães ou estão grávidas. Às vezes você engravida, a mulher volta de licença, passa uns 2 meses, 3 meses e é mandada embora. E é uma mulher muito competente. Eu cheguei a conhecer esse tipo de mulher. Tem um outro caso também que me assustou muito, a questão de uma moça que estava grávida, chegou com o patrão e falou que estava grávida, e ele virou para ela e falou, você está grávida, olha o que você vai arrumar para você, está grávida e ainda é preta. Aí você vê preconceito que existe, eu como mulher, como grávida, como futura mãe, e o preconceito pela minha cor. Entendeu? Então, eu fico questionando onde é que essas pessoas, esses gestores, estão preparados para abraçar essas causas, não só a maternidade, mas outras causas que existem na empresa, um despreparo total. Tá? Então, precisamos sim levar palestras para esses gestores, precisamos visitar essas empresas, conversar com os colaboradores, porque às vezes até colegas de trabalho também discrimina, sabe? E vem aquelas conversas, olha o que você vai arrumar agora, tá vendo? Logo que você está lá em cima da sua profissão, está
galgando várias coisas, e você está arrumar uma gravidez, como se gravidez fosse o fim do mundo, né? Como fosse assim, nossa, eu morri para a sociedade, eu não existo mais. Isso, assim, é muito triste você estar no país e saber dessas coisas, ouvir essas coisas, né? E, inclusive, eu quero terminar minha pesquisa com relação a essas questões dessas mulheres que estão ainda trabalhando, mas que não sabem se quando voltar, se realmente vão continuar trabalhando. Ilana, pleno século XXI, com tanta informação à disposição de todos, as mulheres ainda continuam passando por esse tipo de situação, né? Então, eu vou abordar alguns. Ivana, você trouxe algumas questões bem interessantes e que me remeteram me lembraram de coisas que eu mesma passei, tá? Então, vamos lá. Em relação a programas de treinamento e desenvolvimento, você está corretíssima. Muitas empresas vêm fazendo sim, não só em relação à pauta de mulheres, tá? Como a que você mencionou, uma cultura antirracista, se trabalha muito LGBT+, mas enfim, a gente ensina, a gente conversa, mas aprende quem quer, né? Então, a cultura de uma organização, ela é formada por quem? Pessoas e os líderes é que influenciam. Você tocou bem no ponto. Se a liderança, ainda que vá a uma palestra e não mude o comportamento, então a gente vai ter esse cenário. Daqui a 5 anos a gente está aqui de novo falando a mesma história. E essa história vem se repetindo. Então, quem são líderes? São pessoas como a gente. E aí eu trago um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhas hoje, uma com 22 e outra com 25. Aos 34 anos, quando eu engravidei da segunda, eu era liderada por uma diretora na área de RH, mulher, que tem filhos, e aborrecida perguntou: como assim? Você está me contando que está grávida? Você não me avisou isso em outubro do ano passado? Eu estava grávida de um mês, algumas semaninhas, tá? 5, 6 semanas. Você não me avisou isso em outubro do ano passado, que eu colocaria no orçamento, que eu ia prever? Olha só, a vice-presidente da empresa vai ficar profundamente aborrecida. Você já teve uma filha aqui, já saiu de licença maternidade aqui, vai sair de novo. Enfim, houve um discurso, ela deu um murro na mesa, se levantou. Eu estou vendo que você está muito felizinha, grávida. Então tá, compartilha com os amigos aí, daqui a pouco eu volto. Que resposta é essa? Que comportamento é esse? É esse. Eu estou falando de uma líder na área de gestão de pessoas. Então, Ivana, o processo cultural, o processo de mudança, ele é lento. E as mulheres precisam se posicionar. Eu não ia ficar frágil frente a uma situação dessas. Eu ia o quê? Pedir desculpas? Foi mal, engravidei, em outubro eu não compartilhei o meu desejo. Não, vida pessoal. Então, calma, barreiras. Minha vida pessoal não é para ser exposta numa mesa, num orçamento de empresa e vir a discutir a data que eu vou engravidar. Isso ainda temos hoje. Minha filha, essa, no caso, tem 22 anos. Eu estou falando de 22 anos atrás. Então, você trouxe situações, sim, que são crônicas, mas eu volto a dizer, treinamento e desenvolvimento, as empresas estão realizando, só que as pessoas, gente como a gente, precisa mudar o comportamento. E mulheres negras, ainda temos mais mulheres negras desempregadas no nosso país, com mais dificuldade de rede de apoio e optando, sim, por um empreendedorismo forçado. Por que forçado? Elas não são preparadas para isso, muitas não têm perfil, mas eu vou abrir alguma coisa aqui rápido, um quebra-galho de 3, 4 horas, para poder me sustentar. Por quê? Porque o turno de 8, 9, 10, 12 horas não permite com que eu consiga, né, administrar minha casa. Então, as questões, você que é socióloga, as questões são diversas, né? Eu trabalho diretamente com desenvolvimento de pessoas. A gente leva conteúdo, mas uma empresa é feita de pessoas que precisam ouvir aquele conteúdo e mudar hábitos, mudar comportamento e serem mais humanas. Falando em home office, pessoas que conseguem hoje exercer as suas profissões de casa, o fato de algumas empresas estarem adotando o home office facilitaria para algumas mulheres que são mães de crianças pequenas para que se mantenham nos empregos, consigam exercer as suas funções no dia a dia, só que de um ambiente mais controlado, dentro de casa, próximo dos filhos? Essa ideia é excelente, mas vamos parar e pensar o que aconteceu em 2020, 2021, né?
Essas mulheres, elas têm o computador em casa? Elas têm uma boa rede de celular? Vamos começar pelo básico? Como estamos no nosso país em relação à internet, ao acesso? As empresas vão ceder a todas elas o uso de um computador? Então, isso nós passamos, essa questão nós vivenciamos e parece que não aprendemos. A tua colocação é perfeita. Sim, no momento que você tem uma flexibilidade, um trabalho onde, de repente, eu vou 3 no presencial e 2 em casa, isso vem acontecendo bastante, tá? 3 e 2, jornadas diferentes, ajuda. Mas só temos que lembrar que recursos nem todos têm em casa para trabalhar da mesma forma. Então, a equidade em termos desses recursos materiais também deve ser levada em conta. Ivana, a Ilana citou lá no começo a questão da jornada dupla, às vezes até tripla de trabalho, né? Porque além de se preocupar com as questões profissionais, a mãe precisa se preocupar com a família, que muitas vezes é ela que toca toda a família, a educação dos filhos e cuida de tudo. Isso também é uma sobrecarga enorme em cima das mulheres, né? Assim, eu digo que a mulher, ela abraça o mundo, né? Porque nós temos responsabilidade com nossos filhos, nós temos responsabilidade com a nossa administração da nossa casa, nós temos que dar conta do nosso trabalho. E posso dizer para você, é muito estressante, é muito cansativo, nós não somos reconhecidas em nenhum momento, tá? Nem em casa, nem no trabalho. E eu fico assim, me questionando, e vou voltar a falar na questão da divisão de tarefas. Eu falo na questão masculina, tá? Por que só eu, como mulher, tenho que fazer? Porque o meu parceiro também não tem que fazer. Porque o meu parceiro também não tem que passar por essas questões no trabalho. Não pode ser dividido isso também, entendeu? Então, realmente, para a mulher, é sobrecarregada essa questão de tomar conta de casa, tomar conta de filho. Aí você chega atrasado, às vezes, no trabalho, vai para reunião de colégio, né? E uma coisa também que eu acho assim, mais delicada é a questão de que você não consegue acompanhar o crescimento do teu filho por essas divisões que você tem que passar nessa vida. Parece que estão colocando para você assim, você escolhe, ou você quer seguir sua profissão, ou você quer ser mãe, né? E é difícil, né? Porque eu adoro ser mãe, eu sempre quis ser mãe, adoro ser socióloga, eu amo minha profissão, e eu procuro conciliar os dois. Hoje, não tão sobrecarregada, porque hoje eu já tenho 2 filhos rapazes, então, vamos dizer, um pouco mais leve. Mas eu passei por essa situação que você citou, tá? De ficar sobrecarregado. Realmente, ainda mais que eu fui mãe solo. Então, você imagina, a responsabilidade era dobrada, porque às vezes também você tem um parceiro e não tem. E às vezes você realmente não tem um parceiro, fica muito mais difícil. Mas consegui chegar aqui, estou aqui e procurando ajudar algumas mulheres nessa questão de maternidade, em outras questões também que levam a mulher a certos problemas dessa sociedade, né? E eu posso dizer assim, que realmente ninguém pode dizer que nós somos limitadas, pelo contrário, nós não somos nem um pouco limitadas. Nós fazemos muita coisa e nós temos capacidade para muita coisa. Esse rótulo que colocaram na gente, sabe? Essa questão da desigualdade, do preconceito, enfim, realmente é rótulo, porque só quem é mulher sabe o que é ser mulher e como nós vamos enfrentar essas questões. Ilana, falando sobre os cargos medianos nas empresas, enfim, nas instituições, já é um problema grave. Agora, quando se fala em cargos de gestão, cargos de diretoria, presidência de empresas, aí sim, aí, as mulheres são minoria absoluta, né? Embora sejam maioria na população, são minoria absoluta. Por conta dessas questões também, as mulheres não ascendem mais nas profissões? Olha, estudando exatamente essas questões, eu diria que é um conjunto, não é só por conta dessas, tá? Não é só por conta da maternidade.
existe ainda um patriarcado, existe ainda, parece que é uns combinados, né? Executivos homens promovendo mais executivos homens ou escolhendo para serem sucessores homens. Então, é muito comum, e eu mesma, quando ocupei cadeira de liderança, eu como mulher ser exceção. Hoje, como consultora na área de desenvolvimento, a maioria das reuniões eu lido ali com 8, 9 diretores homens e uma mulher, além de mim. Então, o que que acontece isso? A gente diz que os combinados, os acordos, né? Outro dia eu ouvi que uma mulher, uma vice-presidente de RH, ela falou, Ilana, eu estava a caminho na ponte aérea para São Paulo e existem 9 diretores e eu. Todos já tinham combinado entre si a pauta e o que que iam defender naquela reunião. Eu cheguei de paraquedas. Eles têm, inclusive, um chat entre eles, um grupo entre eles que conversam sobre os temas e eu fico de fora. Então, assim, até quando? Nós precisamos que essa postura, de novo, que esses hábitos, eles finalizem. E aí a gente tem 5, 6% de cadeiras de mulheres em conselho de administração mundialmente. Qual o percentual que nós temos de CEOs mulheres no nosso país, por exemplo, presidentes de empresa no nosso país? Chega a 4%? E é por quê? Porque é em função da maternidade? Não, tem um conjunto. Se a minha porta de entrada eu tenho menos mulheres, logo, vírgula, eu vou ter menos mulheres no programa de sucessão. Como é que é um programa de desenvolvimento de líderes para mulheres? Quais empresas que fazem, de fato, liderança feminina e estimulam as mulheres a ocupar esses papéis? Então, o processo educacional. Há pouco eu ouvi de uma excelente líder, Ilana, nós vencemos um projeto maravilhoso, a comemoração, a celebração foi seria um encontro numa casa de, enfim, charutos e tal. Eu falei assim, Luana, eu e mais 9 líderes homens. Alguém me perguntou, podemos sair para jantar fora? Eu preciso ter que frequentar a casa de charutos para comemorar um projeto que eu participei. Então, assim, tem certos acordos combinados que ainda são a expressão que a Ivana falou, machistas, sim. É um machismo estrutural que precisa ser trabalhado com muita urgência. Por mais palestra que a gente faça, a mudança de comportamento ainda está lenta. Ivana, na sua opinião, essa mudança de comportamento pode começar lá atrás, nas escolas, com as crianças, para mudar essa visão de mundo? Com certeza. Vou só complementar um pouquinho o que a Ilana falou aí. Como a Ilana falou, que isso vai ser um trabalho de formiguinha, né? Eu lembro muito essa questão aí de Homem das Cavernas, sabe? Isso ainda vem do Homem das Cavernas. É difícil, mas nós não vamos desistir como mulher. Então, o que acontece? Eu tenho uma instituição, e eu posso dizer com muito orgulho que essa instituição, 99%, ela é formada por mulheres, inclusive na parte da direção. É um trabalho de formiguinha. Eu vejo mulheres assim, muito satisfeitas de dizer assim, não, agora eu sou empoderada. Mas, assim, entre 10 mulheres, eu posso dizer que nós temos 2 empoderadas. E eu estou achando até que deu um passo, sabe? Mas ainda estamos muito longe disso. Nós precisamos também conscientizar as mulheres o direito delas. Muitas não sabem ainda o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, eu tenho direito a isso. Né? Então, nós temos que realmente orientar essas mulheres, essas questões, começar até por elas, orientar que muitas não sabem realmente como seguir, porque eu vou me submeter a certas questões. E para poder, quem sabe, a gente conseguir, né, algum tempo desse aí, vamos dizer assim, que não é bom nem precisar que a gente consiga dar um passo assim, um pouco maior. Né? A conscientização desses homens para ver realmente o que é ser mulher. A conscientização dos gestores não é só gestão, é um todo, quando se fala um todo. E eu falo, às vezes, um todo, eu falo incluindo mulher e homem, porque é incrível que pareça, tem até mulheres
que são contra as próprias mulheres, que não fortalecem as colegas. Entendeu? Então, assim, é incrível. Então, eu vejo tudo isso. Palestra, como a Ilana falou, já fazemos palestra lá, tudo assim, mas eu acho assim que nós temos que reforçar essas questões, sim. Nós temos que ser mais perseverantes nessas questões. Na instituição, eu levo muito essas questões. Eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com mulheres com problema de feminicídio. E o meus adolescentes, eu procuro sempre passar para eles esses casos. E eles estão levando isso para a escola, sim, tá? E eu estou vendo o resultado, por incrível que pareça. Eu fico muito feliz por isso, tá? E as minhas crianças, assim, eu tenho certeza que hoje elas estão bem conscientes do que é essa sociedade, o que elas querem para elas, e elas estão repassando isso para as escolas que elas estudam, né? E eu estou tendo retorno porque tem professora que me procura e me questiona algumas coisas que o adolescente fala, e fui convidada para dar uma palestra, inclusive, nessa escola, né? Então, assim, eu sei que o tempo do professor ele é muito curto. Uma turma, você imagina, com 40 alunos, como é que eu vou dar atenção para tudo isso? E ele fica perdido às vezes, né? E eu acho que a escola também ela precisa de uma rede de apoio, tá? Para orientar realmente dentro de casa. A educação ela tem que vir de casa. A escola ensina, e a escola ela tem que passar os ensinamentos. Só que para a escola, do jeito que está hoje, ela precisa também de uma rede de apoio. E essa rede de apoio, quem são? Somos nós aqui fora. Para orientar esses estudantes. Fazer, não sei se nós vamos conseguir fazer a cabecinha deles com um pensamento totalmente diferente dessa sociedade de hoje, né? Mas a gente tenta. E eu posso dizer que com um trabalhinho de formiguinha, eu estou conseguindo, sim, que essas crianças pensem e olhem de um outro jeito essa sociedade, eu como futura mulher, eu como uma futura mãe. Essa mudança de chave parte primeiro de casa e depois vai para as escolas, né? Ilana, Ivana, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já. Estamos de volta nesse segundo bloco com o Alesp em Pauta, hoje falando sobre o mercado de trabalho para mulheres e conversando com Ilana Miller, especialista em liderança e gestão de pessoas, e Ivana Mourão, socióloga. Ilana, como lidar com todas essas questões do mercado de trabalho nos dias de hoje, com tanta informação, com tantas redes sociais, com tudo na palma da mão? Então, a gente tem feito diversas rodas de conversa, as redes sociais ajudam muito nisso, porque o nosso trabalho também não é só dentro das organizações, né? A gente precisa o tempo inteiro ser formador de opinião. Eu, por exemplo, participo do Conselho de Mulheres da Firjan, do Rio de Janeiro, onde a gente promove uma série de ações e muito do que a Ivana falou, um processo educacional junto às mulheres para elas também terem hábitos diferentes. Há pouco tempo, conversando com mulheres diversas, né? Não eram só apenas mulheres que trabalham em posição de liderança ou que escolhem liderança, né, como um caminho. Muitas não sabem, de fato, sobre hábitos que elas, sem querer, fortalecem essa desunião entre nós. Me preocupa muito a falta de união e rede de apoio entre as mulheres. Estatisticamente, em pesquisas, a gente vê isso muito maior em relação aos homens. Então, assim, quais são as atitudes que nós devemos tomar que favoreçam a equidade de gênero no mercado de trabalho? Então, assim, na palma da nossa mão,
nas redes sociais tem muito artigo, tem muita roda de conversa gratuita, tem muita informação que as mulheres também têm que buscar. Que autodesenvolvimento, para mim, é tudo. A gente, o tempo inteiro, ao longo da vida, a gente tem que estudar, né? E todas as pautas de diversidade e inclusão, elas merecem atenção. Eu abracei a questão da liderança feminina e a questão do empreendedorismo feminino, porque a minha trajetória de carreira, o meu aprendizado de vida, ele tem essa afinidade. Agora, o fato de eu não ser uma mulher negra, nada impede que eu fortaleça mulheres negras para o mercado de trabalho. Então, eu sinto que quanto mais unidas nós somos e abraçamos nessa causa, a gente consegue fazer esse processo educacional fluir com mais agilidade, mais serenidade. O que eu me preocupo também nas escolas é que há pouco tempo saiu um estudo onde meninas deixam de escolher carreiras voltadas para a área tecnológica porque falta de informação. Ah, essa carreira é para homem. Ah, eu vou escolher escola técnica de engenharia, engenharia mecânica. Ah, eu vou ser. Não, por quê? Eu vou para a área de tecnologia, porque a área de tecnologia é só para homem, mas isso a gente tem que trabalhar lá atrás, no ensino médio. Então, cabe o que a Ivana falou: processo educacional nas escolas, isso merece ser debatido já com alunas de 15 anos de idade, porque as escolas técnicas elas já gritam e demonstram que de 30, 35 alunos, 5 são mulheres na área tecnológica. Ivana, na sua opinião, essas novas ferramentas, essas tecnologias, essas mídias sociais podem mudar essa realidade, unir mais as mulheres numa causa justa? Olha, eu vejo como pode e não pode. Eu vejo pode pela questão de que depende da mulher que está vendo aquilo ali. Como é que ela está interpretando? Eu acompanho as redes, né? E eu vejo assim uns certos absurdos em relação à mulher. A mulher chegar, defender uma questão, e vem outras pessoas e começam a criticar. E não é aquela crítica construtiva, é uma crítica destrutiva mesmo. As redes sociais, por um lado, elas vieram realmente para ajudar? Vieram, sim. Sim, eu sou prova disso. Me ajuda muito, muito mesmo, mas só que a gente tem que saber aonde está pisando, saber o que você vai colocar, o que você vai falar, porque aquilo ali pode ser um ponto positivo para você e pode ser um ponto negativo para você. Tá? Então, nós temos, assim, cautela o que nós vamos fazer, tá? O que que nós vamos, às vezes até assim, uma palavrinha que nós colocamos, nossa, acaba com a vida da gente. E é aquilo que eu falo, nós vivemos, apesar de todas as mudanças que vêm ocorrendo aí, nós ainda, infelizmente, vivemos numa sociedade que não está preparada para tudo isso. O que adianta eu ter um progresso desse, como tem as redes sociais, nessa questão de informações, que às vezes que são negativas, que são positivas? Eu, eu, eu ser humano, eu fazendo parte de uma sociedade, não estou preparada para absorver essas questões. Eu não estou preparada para saber lidar com essas questões, saber falar numa rede social. Tá? Então, por trás disso, você tem que realmente ver todas essas questões, tá? O que é útil, o que não é útil. Entendeu? Então, e às vezes se torna até, eu vejo a rede social, às vezes até um pouco assim, perigosa, porque tem pessoas, como eu falei, não tem noção, às vezes, do que vai falar, e sai falando e prejudica. E, por outro lado, também traz a questão do perigo, que relata toda a sua vida. Então, eu vejo um ponto positivo e um ponto negativo para essas questões. Tá? E outra coisa também que eu acho que se tornou muito fácil. Antigamente, quando você ia fazer um trabalho escolar, você tinha que estudar, você tinha que pesquisar nos livros. Hoje não. Você entra numa rede social, o aluno entra numa rede social e copia tudo.
Eu já fiz testes com os adolescentes lá na instituição. Aí você vai perguntar, eles não sabem. Não sabem nem o que eles escreveram ali. E é um reforço que eu mando para a escola. Tá? Eu passo isso para a escola. Observem melhor o que os alunos de vocês estão fazendo nesses trabalhos. Questione, faça roda de conversa, para ver se realmente foram eles que fizeram, sabe? Porque é a mesma coisa que eu estar me enganando. Quando eu for enfrentar uma prova de concurso, e aí? Cadê a minha sabedoria? Onde é que está? Entendeu? Então, eu fico assim, digo, as redes sociais são positivas, são, mas também lá tem seu lado negativo. Qual é, na opinião de vocês, a posição que o Brasil está inserido nesse momento, quando comparado a outros países, não só aqui da América Latina, como também da Europa, da América do Norte, inclusive da Ásia? Há países mais desenvolvidos onde a licença maternidade se estende para 1 ano, inclusive para os pais também. Pais e mães vão juntos criar essa criança nesse primeiro ano de vida. Como o país, como o nosso país está inserido nessa escala? Ele está bem, está muito mal, está no meio? Qual, na opinião de vocês, é a situação hoje do Brasil? Na O Brasil América hoje, Latina, desculpa, o Brasil hoje, o Brasil, né, hoje não, eu já vejo o Brasil comparado aos outros países, um país não desenvolvido nessas questões. Ainda tem muito que caminhar, ainda tem muito que aprender, tá? E a própria população, para poder acompanhar esse progresso, o progresso tem que vir lá de cima primeiro, tem que vir de instruções, a cultura tem que mudar, essa estrutura que não é certa. Eu não sei nem se eu posso chamar de estrutura, né? Essas questões aí. Mas realmente o Brasil ele tem que passar por uma reforma, sabe, urgente, para ver se esse país ainda consegue andar um pouco mais. Eu amo meu país, sou brasileira com maior orgulho, mas eu percebo sim que ainda falta muito o país caminhar para chegar a um país como lá fora, sabe? Para pelo menos poder se comparar um pouquinho, né? E essa licença maternidade realmente, por que só para mulher? Por que só para mulher? Aí que vem a questão da aumenta mais o preconceito com relação à mulher. Eu não fiz sozinha, eu tenho alguém comigo, eu tenho o pai do meu filho, então eu preciso sim dele do meu lado. E mãe, ela não vai funcionar só 3, 4, 5 meses, não. A criança, ela precisa da mãe constantemente. Né? Então, 1 ano é maravilhoso. Se essa licença fosse concedida aqui no Brasil, seria maravilhoso. Mas você imagina, se fosse 1 ano, quantas mulheres estariam desempregadas? Acho que não existiria mais nem mulher trabalhando, né? Você imagina? Só ia empregar homens. Tá? Aí eu volto a falar. O Brasil é um país machista. O Brasil ainda está enraizado na questão homem das cavernas. Nós precisamos derrubar essas questões culturais, essas questões estruturais. É isso. Ilana, fica à vontade. Então, complementando, em termos de América Latina, nós aqui temos o Chile, o Uruguai, outros países à frente em relação a percentual de mulheres ocupando posições de liderança, combinados, acordos diferentes em relação à licença maternidade. Como a Ivana falou, quando a gente estuda, inclusive, Europa, a gente tem uma série de outros acordos e flexibilidade, quantidade de países que a gente vê. Por que que o índice de felicidade, Noruega, Suécia, Dinamarca, por que que ele é alto? Eu posso, a jornada de trabalho, vamos supor, se eu trabalho de 8 às 3, meus filhos vão estar na creche nesse mesmo horário, e às 3 da tarde eu já estou buscando meus filhos e tendo qualidade de vida. E o jantar, por exemplo, na Noruega em família é valorizadíssimo. Então, a gente está falando de valores, né? Aqui ainda estamos em desenvolvimento, mas com lentidão. Temos que considerar, e muito, a pauta de que família não é apenas homem e mulher que têm filhos,
a gente tem. E quando são duas mulheres? Como que fica a licença maternidade e o acordo entre elas? E quando são dois homens? Algumas, poucas, mas algumas empresas já se atentaram e estão desenhando benefícios que favoreçam essa outra formação de família. Quando comparado com outros países, não preciso fugir muito, já estou falando de América Latina também, não preciso nem chegar em outro continente, tá? Estão mais avançados. E a gente urge por novas práticas. Aí eu estou falando de poder público e privado. Ambos precisam definir novas questões em relação, inclusive, ao conceito, porque maternidade, né, ser mãe, a gente não pode voltar àquele conceito de que sou mãe porque casei com meu marido a X. Não. A família, né, inclusive admiro muito empresas que fazem hoje o Dia da Família, elas abraçam com carinho toda a família e não defendem apenas Dia das Mães e Dia dos Pais. Poucas, mas já temos esses exemplos aqui. Então, a gente precisa que essas práticas contagiem ainda mais o mercado de trabalho em geral. Na opinião de vocês, a representação das mulheres no parlamento, não só paulista, mas também no Congresso Nacional e Senado, o aumento dessa representação, mais mulheres na política, pode mudar alguns projetos de lei, algumas realidades, para partir para uma equidade, para uma igualdade maior? Quando você traz esse exemplo, eu também remeto a gente tem agora algumas, a história das leis, né? Nós temos no mercado corporativo um relatório que a gente tem que apresentar, as empresas precisam apresentar sobre equidade de remuneração, homens e mulheres, a gente vê que a grande maioria ocupa o mesmo cargo e homens são mais remunerados, né, e melhor remunerados que as mulheres. Então, quando você traz, olha, a legislação hoje, por mais mulheres na política, por mais. Isso de fato, quando aquela história não vai por bem, vai por mal, né? Sempre nasce uma lei, a lei de cotas, tem muita gente que é contra, mas e como é que a gente conseguiu fazer com que a nossa população chegasse mais nas faculdades? A lei de cotas ajudou. Como que a gente consegue, na política, ter mais mulheres? A legislação ajuda. Como que a gente consegue uma equidade de remuneração entre homens e mulheres? Vem a história de multa. E por aí vai. Pessoas com deficiência. Como levar pessoas com deficiência para as organizações? São multadas. Infelizmente, ainda que seja pela dor, mas o brasileiro parece que está acordando para essas questões. Gostaria muito que fosse através de um processo lindíssimo, apenas educacional, e que a cultura do nosso país fosse diferente. Mas não fico aborrecida em relação às legislações e acho que elas vêm para ajudar, sim. Ivana, na sua opinião, mais mulheres na política podem mudar essa realidade de hoje? Acredito sim que possa ajudar, porque antigamente, né, a gente não podia nem trabalhar e hoje nós estamos infiltradas na política. É o que a Ilana falou. O que realmente eu espero que tenha igualdade salarial, né? Porque às vezes tem mulher que tem um cargo muito maior do que um homem, muito mais responsabilidade, e está com um salário abaixo do que ele ganha. O reconhecimento, sabe, da nossa capacidade, nós temos capacidade, sim, e muita. Nós somos mulheres, e é aquilo que eu vou falar novamente, não queremos ser rotuladas. Nós temos tanta capacidade quanto o homem tem. E assim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher na política, assim, ainda mais quando se diz que é uma indígena. E eu fico, nossa, houve alguma evolução. A gente está andando como formiguinha? Tá, mas alguma evolução está tendo nesse aspecto, né? Eu só espero que realmente as mulheres que estão no poder, elas possam lutar por essa sociedade que está aí. Talvez não coloque tudo no lugar, né? Mas pelo menos dê uma caminhada, sabe? Dê uma estrutura para essa sociedade que veio desestruturada. Então, eu quero mais e mais mulheres na política, sim. Eu acredito nas leis, tá? Eu acredito muito nessas leis que estão aí, e eu espero que realmente
políticos façam muito mais pela gente também, né? Nós, como sociedade, que nós somos representantes da nossa sociedade. Ivana, nós citamos agora há pouco a questão das redes sociais, das informações e das novas tecnologias. Fala-se cada vez mais em todos os assuntos, sem exceção. Quais, na sua opinião, foram os principais avanços nesses últimos anos na sociedade brasileira com relação à mulher no mercado de trabalho? Olha, eu vejo muito falar a questão. Primeiro, eu estou vendo muito nas redes sociais, não agora, claro, desde que começou essa história de rede social, a questão de cursos. Cursos e cursos que às vezes a mulher não tinha nem acesso para fazer, né? E até a mulher hoje, que é mãe, ela pode fazer um curso online. Então, isso também viabilizou para uma mulher, porque, inclusive, uma delas já até falou para mim que, através desse curso que ela fez na rede social, hoje ela está trabalhando na profissão. Eu achei muito interessante isso. A questão também de cursos, não só profissionalizantes, mas os cursos educacionais, com uma pós-graduação também, que se faz hoje online, né? Muitas mulheres, às vezes, não têm acesso, não pode ir numa faculdade, ainda mais uma mulher que é mãe, né? Ela não tem condições de frequentar uma faculdade, e esses cursos que também vieram online, isso também foi maravilhoso, né? Que aconteceu. A questão das informações, não só do meu país, as informações do mundo, que também muitas pessoas não tinham acesso, hoje tem. Eu ainda fico um pouco preocupada com as questões de que as pessoas que não podem ter um celular, mas não podem, às vezes, ter uma internet. Tá? Eu vejo muitas pessoas que saem de casa, não têm mais internet, não têm como acessar. Como é que eu vou fazer? Como vou estudar? Tem muitas pessoas que ainda estudam. Assim. Então, é só isso que deveria realmente ter mais facilidade para essas pessoas que não têm condições de ter uma internet. Né? Mas, assim, eu acho assim, que nesse aspecto, né, as redes sociais, elas trouxeram bons conhecimentos, eu falo com cursos online e cursos muito bons também. Eu já fiz cursos online, participei até de congresso online, que maravilhoso. Tá? E tem alguém que diz assim, sou contra tudo que é curso online, porque eu não aprendo. Não, a gente aprende sim. A gente aprende até, é só ter uma dedicação naquela hora. Né? E isso, assim, para as mães, para ajudar na questão do mercado de trabalho, isso para mim foi fundamental. Né? Orientação profissional, qual a profissão que tá sendo mais, está surgindo mais no mercado de trabalho. Né? Então, essas coisinhas assim que eu acho assim, são imprescindíveis, sabe, para a nossa formação, tanto educacional como profissional, realmente as redes sociais, nesse aspecto, ela está ajudando muito, principalmente as pessoas que não pode ter esse acesso, não tem condições de ter esse acesso, de uma faculdade, de fazer um outro curso, seja ele qual for, né? Então, já teve uma resposta positiva disso, de uma pessoa que está trabalhando por um curso que ela fez pela internet. Isso aí eu acho maravilhoso. Só complementando, eu concordo, né? As redes sociais democratizam. Eu só recomendo que a gente seja extremamente crítico, porque curadoria, para mim, é tudo. A gente precisa ter um nível de criticidade alto, porque temos muito conteúdo interessante, sim. Temos grandes instituições de ensino disseminando, inclusive gratuitamente, cursos e palestras, mas a gente precisa ter cuidado, né, ter muita cautela, porque temos muita bobagem e desinformação. Tá? Cursos sendo oferecidos a um custo baixíssimo, e quando. Não, você pode parcelar em não sei quantas vezes, ok, mas vamos lá. Qual é o conteúdo? Qual é o corpo docente daquele curso? Por favor, tenham muita cautela quando se dedicarem. E isso a gente vem aprendendo também com o dia a dia, né? Né, Ivana? A democratização da informação está aí, e é um bem danado, mas a gente precisa ter, né, cuidado, um zelo,
do que a gente se propõe ali a ouvir, e muitas das vezes a gente está, infelizmente, pessoas se formaram em cursos que nem o certificado receberam. Então, cuidado. Meu alerta é: estude que instituição de ensino é essa que está por trás daquele conteúdo, tá? Antes de se matricular, antes de decidir. Inclusive, nem digo muito, às vezes uma palestra gratuita, ela traz para você informações que também não são verídicas e a gente precisa tomar muito cuidado, porque o conteúdo está à disposição, mas cabe a gente observar antes de se dedicar, né, ao aprendizado, ter essa análise crítica. Ilana, você citou lá no... Fica à vontade, Ivana, pode falar, pode complementar. Sim, eu só complementando. Realmente, desculpa aí, até esqueci de citar. Realmente, na internet, você vê muita coisa duvidosa. Você tem que ser realmente muito seletivo, no que ainda mais quando se fala em cursos. Muito seletivo, e tem gente para tudo na internet. Realmente concordo aí com o que a Ilana falou, que a gente tem que ser criterioso e tem que ser muito seletivo nessas questões. Ilana, você citou no começo alguns desafios que você enfrenta no teu dia a dia. Quais são os principais desafios que você encontra no mercado corporativo? Quais são as barreiras que ainda te atrapalham o teu dia a dia? Então, durante 20 anos eu trabalhei dentro de organizações, na área de gestão de pessoas, e aí ali eu já percebia, quanto mais eu crescia profissionalmente, eu percebia que realmente tinha um funil, e meus colegas de trabalho, meus pares, a grande maioria, homens. Nesses últimos 15 anos, há 15 anos, abri minha empresa, né? E segui no empreendedorismo voltado para desenvolvimento humano e organizacional, uma consultoria na área de gestão de pessoas. Nesses últimos 15 anos, ficou muito gritante, porque o meu contato, a minha interlocução é muito forte, em sua maioria, com o gênero masculino, porque eles estão na alta gestão e nos contratam. Então, teve situações, sim, que inclusive multinacionais, empresas, por exemplo, asiáticas, que entrevistando a gente para conhecer nosso trabalho, conhecer nossa história, perguntaram por que que eu decidi empreender e por que que eu não fiquei em casa cuidando das minhas filhas. Isso faz parte do processo seletivo de uma empresa que, né, que já está no mercado de trabalho, que ia contribuir para essa empresa asiática se desenvolver, e respondi com muita educação, né, qual era a minha missão de carreira, meu propósito. Eu tenho um viés muito forte para a educação, e além de educar minhas filhas, também estava me propondo a educar, né, empresas, organizações, pessoas, instituições de ensino, enfim, levar o que eu aprendi e disseminar. Eles pediram desculpas, não, é porque realmente no nosso país as mulheres cuidam, né? É uma outra cultura, e enfim, e a gente queria entender se você ia nos abandonar no meio do projeto, porque de repente suas filhas precisavam de você, enfim, eles não conseguiam nem alcançar de que nós mulheres, Ivana, somos também multifuncionais. A gente vai olhar as filhas e a gente vai trabalhar e ficar à frente de uma empresa. Isso é cultural por vezes, tá? Enfim, nasceu a parceria e mais de 3, 4 anos trabalhamos juntos, e um dia fiz perceber, né? A gente vai disseminando também a nossa cultura e vai fazendo com que eu me lembro que um dia ele chegou e falou assim: olha, tem uma novidade para te contar. A minha mulher vai trabalhar, porque ele trouxe a família aqui para o Brasil e minha mulher vai trabalhar aqui no Brasil. Nossa, espetáculo, né? Então, aprendeu. Tem pessoas que estão aqui para se desenvolver, para evoluir, né? E ele é uma delas. Agora, no dia a dia, barreiras, sim. Mulheres empreendedoras precisam ser muito firmes, ter autoconfiança, né? Autoestima e não se abater, né? A resiliência faz a gente chegar lá. Não se abatam por críticas ou situações, por vezes, sim, machistas, porque podem preferir, olha, eu prefiro ouvir um conselho de um homem do que de uma mulher na tua cadeira. Enfim, a gente escuta de tudo no mercado de trabalho, mas cabe a gente também fazer uma seleção, né, e olhar para o outro lado. Eu quero contribuir junto a essa empresa, eu quero contribuir junto a esse corpo diretivo.
Por vezes não. Faça escolhas, seja seletiva. Tem momentos, né, Ivana, que a gente vai semear e a gente sabe que daquele solo fértil nascem plantas espetaculares. Tem outras que as pessoas não estão afim. E ficar batendo na porta e achando que a gente, não, tenta de novo. Por vezes é muito mais agressivo para a gente do que nutritivo para a saúde da gente, né? Então, assim, me preocupo muito com saúde física e mental e também coloco limites. Tem momentos que a gente precisa, opa, aqui nesse projeto não vai contar com a minha empresa. Ivana, só para a gente finalizar, qual recado você daria para as pessoas que nos assistem nesse momento, de forma... Fique à vontade para dar o seu recado. Eu espero, né, que realmente a gente consiga promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e igualitário para todas as pessoas, independentemente do seu papel nas formações familiares. Nós precisamos conscientizar, né, a sociedade, os colaboradores sobre o direito de você ser mãe no ambiente de trabalho. Vou voltar a bater na mesma tecla. Eu sugiro palestras dentro de empresa, principalmente com os gestores, que são a base da pirâmide, né? E espero que realmente, talvez a gente não mude essa sociedade, mas pelo menos a gente amenize essa falsa estrutura. É isso. Ivana, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecê-la e recebê-la aqui no Alesp em Pauta. Ilana, igualmente, obrigado pela tua presença, mesmo que virtualmente, no nosso programa. Foi um prazer te conhecer, viu? Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!